Isso aí, pessoal. Estamos aqui mais um dia aqui com o Rubens, nosso programa aqui de apadrinhamento. E o Rubens, hoje a gente vai tirar algumas dúvidas. Ele está fazendo aqui a parte do treinamento, a parte do JSP. Então você fez a parte aqui do JSP e tal, e você está aqui na parte onde está criando a tela, né? Isso, é onde está fazendo aquela parte de criar o template, né? Isso, E adaptar. isso. Que é aqui, ó, nessa parte aqui. Que é criando o formulário e cadastro, né? De usuário. Isso, Tem essa exato, parte aqui, correto. né? Então você Isso. passou lá pela instalação do dashboard, do Bootstrap, É, a parte tudo. inicial de configuração do projeto, entendendo aí um pouco da parte de JSP e tal. Sim, E sim, você com tem duas certeza. dúvidas principais que você falou, que é o request context path, no caso, né? Você escreveu para mim que era Isso. o request E o context e o includes. include, né? Então, quer ver? Vamos lá. É mais para entender, desculpa até interromper, para entender um pouco é, no, como é que eu posso dizer? Aonde que eu devo encaixar ele em específico? Porque pelo que eu pude pegar um pouco, a gente separa, né, a classe, né, e pega uma classe principal, separa por partes, pega uma classe principal e vai jogando tudo dentro dela. Só que eu fiquei com um pouco de dúvida em A classe, relação a você onde eu tá falando devo. as páginas. As páginas, Isso, as as páginas, isso que páginas. eu tô, desculpa, é isso. Aí eu fiquei com um pouco de dúvida em relação à montagem ali na parte principal. Uhum. Tá, a gente tem aqui o principal, que o principal é onde fica o, o menu, a barra de navegação e Sim. tal, né? Então, aqui no caso, ó, a tag de include é o quê? É incluir uma página dentro da outra. Você pega uma página e inclui dentro da outra, Tá. tá? Então, no caso, assim, a, eu vou pegar aqui a ferramenta de desenho. Vamos lá. A gente vai ter uma estrutura, tá? De, de página. Aí a gente vai ter aqui, por exemplo, uma barra de menu em cima e um rodapé. Tá. Eu vou escrever aqui, ó. Aqui é onde será aqui A letra tá um pouquinho pequena, Alex. Se pequeno. puder Deixa eu aumentar, que aumentar aí aqui. fica até mais fácil de fazer a leitura. Pera aí. Deixa eu apagar. Ela tá bem pequena. Ei, isso, agora Tá, então melhorou. aqui é mostrado aqui as páginas do projeto, tá? Aqui no Ok. caso, aqui no meio é onde vai aparecer todas as páginas. Tipo, página Tá. de cadastro de pessoa, de produto, página de relatório, página de, sei lá, de financeiro. É aqui onde vai acontecer tudo aqui nesse meio, tá? Ele acontece. Eu nem sei se eu já deveria abordar isso, mas ele acontece, como é que eu posso dizer, de forma dinâmica. Dinâmica que eu quero dizer assim: a gente vai manter uma tela só, por exemplo, esse desenho que você fez. E aí vamos supor que tem a tela de cadastro, fiz o cadastro, aí essa tela ela vai fazer uma, sei lá, vai fazer uma chamada, e aí depois que eu cadastrei vai aparecer uma tela com, sei lá, com os dados. Ela vai manter o fundo. Isso que tô Sim, querendo. a tela de cadastro é a mesma tela para edição. Vocês, Eu acho que eu expliquei mal. O que eu estou tentando falar é que assim tem a base, como está aqui no seu exemplo, né? uhum. E aí supomos que aonde você está ali estava mostrando. A base aqui, ó, vai ser, por exemplo, a página de usuário, tá? Eu só não sei se eu tô explicando, tentando perguntar da forma correta. Eu estou tentando dizer assim, se o template ele tem, vamos dizer, uma parte, vamos dizer não, a parte principal. Ele vai sempre se manter o fundo da mesma forma e só vai mudar o conteúdo do meio. Vai mudar o Seria conteúdo aí do meio. só isso, né?
A Ah, gente tá, tá. vai manter o conteúdo do meio e a gente vai reutilizar, por exemplo, o cabeçalho e o rodapé, no caso, seriam Uhum. páginas que sempre vão ficar igual, Isso, é isso que eu tô entendeu? querendo dizer. Você tem Aham, sempre um menu aqui do lado, por exemplo, tá? aham. Então você tem aqui um menu, aí você tem aqui um cabeçalho aqui e um, um rodapé aqui, tá? Isso, aham. Você não pode duplicar as páginas, o conteúdo que representa o cabeçalho, o menu e o rodapé. Você não Uhum. pode sair duplicando, criando páginas iguais, copiando o código, copiando o mesmo código e colocando em outros lugares. Né? Então você faz uma página só, um pedaço de HTML só para o menu, um para o cabeçalho, um para o rodapé, e você só inclui nas outras páginas que vão sendo feitas. Tá? Entendi. É como se ele mantesse o código base ali, É, né? porque você vai ver aqui né, no principal, no usuário, ó, aqui no usuário, você só inclui aqui em cima, ó, você inclui, ó, você inclui o cabeçalho, inclui a barra de menus, Acho que é isso que eu tava entendeu? querendo dizer. Aham. Você inclui aqui um navig bar, uma barra de navegação, né? Então no caso aqui, você tem aqui o include do navbar aqui, é o include aqui do cabeçalho, tá? Ele, no código ali, Alex, ele tem que manter uma ordem. Ele tem a ordem. Por Onde exemplo, você colocar, onde ele vai aparecer na tela. isso. Então, só para ficar bem claro, se você pegasse essa tagzinha aí, né? Esse JSP include page navbar, e colocasse ela lá embaixo no código, Ele ia já aparecer lá iria embaixo. bagunçar tudo, né? Ia Ele vai bagunçar aparecer lá. tudo. Ah, tá. É isso que eu fiquei um pouco em dúvida em relação à colocação dele no código, né? O encaixe dele ali dentro da classe. Sim, é onde você coloca, onde ele vai aparecer, onde ele vai Dentro da definir. página, eu falo É, classe, mas acaba que são a páginas. página. É o hábito do Java de Então, ser assim, classe. aí você tem o que? O navbar é é uma página JSP, né? Uhum. Que daí ela é genérica para tudo, porque ela carrega um menuzinho de navegação. E o Aham. menuzinho de navegação é o que? É o mesmo para todo o sistema. Sim, sim. Então imagina, você não pode sair copiando, replicando essa página aqui, com Uhum. código tudo igual, repetido, que depois se tiver que fazer uma alteração, você vai ter que. Se você copiou 100 vezes essa página aqui, você vai ter 100 lugares para você alterar. Meu Deus, aí Então vai você ter não que ir pode. procurando uma por uma, né? Entendeu? Jesus. Então isso é o quê? É uma estrutura de reutilização de código, é uma arquitetura, facilita em tudo. Aham. Então você tem, né, criou lá uma página que vai representar os menus do Uhum. projeto. Então Tá. esse é para o projeto. E daí você só inclui, aí você criou uma tela de usuário, beleza, aí você só inclui a barra de menu. Entendi. Aí você vai lá, cria, aí você vai ter uma tela uma tela de vendas, por exemplo, tá? Uhum. Vai fazer uma tela de vendas, aí você precisa mostrar um menu nela, você só faz o include aqui do menu, Include. Entendi. A minha né? dúvida principal era essa questão da organização dentro da página, né? Sim. Porque Se geralmente colocasse lá embaixo, se ia quebrar ou se ia manter, ia entendeu? quebrar. O Pode não quebrar se você for muito bem no CSS, se você souber posicionar na base do CSS. Mas isso não seria uma boa prática, né? No caso, então. Você Não seria você fica meio legal, né? perdido daí, Sim. né? Então, geralmente o cabeçalho de um sistema é uma barrinha de menus, né? Em Aham. cima ou na lateral e tem um Sim. rodapézinho. E aqui é o conteúdo das páginas. Tipo, aqui vai ser lá o cadastro, sei lá, de usuário, uma tela de venda, e, né? Aqui é onde vai acontecer o conteúdo, onde vai Uhum. girar as páginas, né? Onde vai Tá. acontecer a navegação, o uso do sistema. E elas vão incluir daí o cabeçalho, o menu e rodapé, que são sempre os mesmos daí. Que é Entendi. uma reutilização. Essa, essa, essa parte eu consegui entender, porque eu fiquei muito com essa dúvida. Poxa, será se eu
por algum momento esquecer de colocar o include aqui, se eu colocar ele embaixo ia quebrar. Mas agora eu entendi que realmente, se eu fizer isso, quebra. É. A não ser que tente ajustar no CSS, mas para mim eu não considero como uma boa prática, né? Eu acho que ia ficar muito bagunçado e causar confusão. Quando você tem esse tipo de dúvida, vai lá, altera e salva e vê o que acontece. É bom, né? É, É, mas é, você é, já mata a sua dúvida na hora. é tanto conteúdo assim de. É tanta tag lá de HTML que eu fico até com medo de mudar. Se você vai lá, pega, coloca em outro lugar, salva e Aham. atualiza a página. Aí você já vai entender o que É bom acontece. ter a curiosidade. Nossa, É, realmente está tem que ser correto. curioso. E Porque daí, senão não sai da zona de é, conforto, né? então aqui no caso, a gente tem aqui, tem a do cabeçalho, que vai ser Aham. reutilizada. Tem a barrinha de navegação, tem a barrinha de menu. Então todas elas vão ser incluídas dentro aqui do principal, né? Dado Uhum. include. E nas outras telinhas também, nas outras telas, tá? De Entendi. usuário, de pessoa, de etc. Você vai dar um include. Aí vai acontecer, tá? Esse efeito aqui, ó. Você tá lá na aula, né? É aquelas barras de menus Aham. aqui em cima, ó, que é feito um include, ó. Na Uhum. lateral, no rodapé aqui em cima. E as Mas é para páginas, ficar enxuto, né? Para dar uma é. enxutada, né? E daí o redirecionamento vai acontecendo aqui no meio. É igual lá no portal, tá? Que nem aqui, ó. É um include que eu faço com essa barra de menus aqui. Então não interessa que lugar que você vai, tá? Você tem que ir para uma outra tela, no caso, vai lá para uma outra tela, e nessa outra tela tem que aparecer a barrinha de menus também, tá? Verdade, eu já. Né? Ela Você vai mantém, para outra né? tela, ela tem que aparecer aqui, Legal. entendeu? Você vai lá para outra tela, ela tem que aparecer aqui. Então é com include, Legal. entendeu? Porque Interessante isso aqui é isso. sempre igual, né? É sempre igual. Ah, você vai lá, beleza, você vai para outra tela, e ela tem que ter o menu sempre ficando aqui em cima. Aham. A tela que você está entrando aqui, ela redireciona, tá? Ela redireciona e ela dá o include no menu para sempre aparecer. Se você vai ter qualquer outra tela aqui, a tela de boleto parcelado, por exemplo, ela tá aqui, só que ela dá um include no menu. Ela dá esses include aqui, ó. Tá. Né? É a Tá. mesma Agora ideia. eu consegui pegar mais o jeito, eu consegui meio que tirar, na verdade, essa dúvida que eu tinha. Graças a Deus. Né? Porque daí, por Tava exemplo, bem. aí eu, por exemplo, eu quero lá inserir um outro menu aqui, tem só um lugar para alterar, entendeu? Uhum. Eu altero É que só lá já muda, na que minha aí telinha muda de geral, menu. né? Aí já reflete a mudança para todo mundo, para todos os lugares, ele reflete, Show. né? Show. Esse tópico matamos. Isso também, tipo, é feito aqui também, né? Uhum. Você pode ver que só a parte aqui do meio aqui da aula que vai mudando, ó, tá Que vendo? muda. Era exatamente isso que eu tava, a pergunta lá atrás que eu tava querendo fazer. O Né? conteúdo da lateral continua, o conteúdo de cima continua e o que muda é só o É. conteúdo central ali. Aqui lá no JSP ele é em MVC, então ele acontece de redirecionar, de recarregar tudo, né? Aham. Aqui, como já é uma arquitetura REST, com o JavaScript eu só recarrego aqui no meio, né? Show. Era exatamente isso que eu tava tentando te E perguntar. daí aqui a lateral e toda a outra parte aqui é sempre o mesmo. É o mesmo Uhum. código, é a mesma tela, é o mesmo código para Show. todo mundo. Uhum. E daí, outra parte, você estava É o pediu sobre context o path. context path, tá? Isso, Deixa, esse foi o que mais me deixou confuso. deixa eu achar aqui um local onde ele está. É esse context path aqui, ó, Isso, tá? aham. Então, nesse context path aqui, você tem informações do qual que é o servidor,
qual que é a porta, qual que é o projeto, qual que é o URL. Você tem todas as informações para você trabalhar os redirecionamentos e os caminhos dentro do seu projeto. Tá? Por exemplo, aqui, contextPath aqui, tá? Ele é o contexto. O que é o contexto do projeto? Tá? Deixa eu entrar aqui na IAD. Aqui, naquela aulinha, vamos ver se eu consigo voltar lá onde você estava assistindo naquela aula. Eu quero que você veja no meio da aula, na própria URL do Acho que é a aula 300 navegador. eu acho que Isso. 325. Eu não tenho certeza que seja essa aula, tá? Não tenho certeza. Ou eu 300 tô não é, falando o essa número daqui, ó. então então eu fiz E a aqui a gente já tem um anotação errada, projeto mas nosso, ó. na verdade sim, é porque eu olhei lá na parte de cima, naquela, isso, lá em cima lá, ó, Aonde? aulas 520 de 1100 e aí eu conto por lá. Ah, tá. O... Acabei Não, aqui é a quantidade de falando aulas e aqui isso que é módulo e aula, ó. Módulo Uhum. e o número da aula dentro Número desse da aula, módulo. sim, sim, sim. É porque eu acabei te falando errado. Aqui, ó, não sei se você consegue ver aqui, mas ali, ó, aqui não vai dar pra ver. Mas ali a gente tem localhost 2.8080, Sim. tá? Então, você pode ver que a gente sempre, quando está rodando o servidor, você vai ter lá. Você vai ver no teu projeto ali de JSP, você tem lá o local host, que é o servidor, Sim. tá? Dois Porta. pontos, 8080 que é a porta, e daí, no caso, você tem ali o curso traço JSP. JSP, certo? Certo. Esse context path, ele pega esse valor aqui. Entendeu? Deixa eu entendi, mas eu tô processando aqui ainda. Tá, porque, ó, qual que é o caminho aqui dos arquivos CSS dentro do De- projeto? deixa eu ver se eu entendi. Quando então eu uso esse request.getContextPath, ele vai pegar Ele tá como é pegando que o eu posso dizer? servidor, a porta Todo e o nome do servidor a projeto. porta, e aí ele vai aplicar todo aquele CSS que está Aí ele ali, joga o caminho CSS. aqui. Ele joga o caminho aqui para encontrar o arquivo. Agora eu comecei a entender. Porque se você não falar pro seu projeto onde é que tá teus arquivos, o caminho, ele Aham, não vai achar. legal, Então, legal. então, quando você escreve esse request context path aqui, você está pegando servidor, porta e projeto, Uhum, né? legal, legal. Aí ele escreve isso daqui. Se você pegar e inspecionar o código no navegador lá durante a aula, tá? Quando a aula está rodando lá, você está rodando seu projeto, você Uhum. der um botão direito lá e exibir o código fonte lá, você vai ver que ele vai aparecer no código fonte, tá? Ele vai aparecer o local do projeto. Aqui, ó. Ele não mostra que você usou aquela Não, sintaxe, digamos assim, ele né? escreve o caminho, Só né? escrever. E Ah, daí, tá. ó, vou abrir a imagem, ó, tá vendo? Ó? Uhum. Né? Porque os arquivos têm que ser encontrados, ó, tá vendo? Para poder funcionar, Eu consegui entender entendeu? melhor. Aham. Então você tem que dizer para o seu projeto onde que está os arquivos. Então, e isso daqui funciona de forma automática, é programação. Então, se você você não pode vir aqui no teu projeto, você não pode vir aqui e fazer isso aqui daí, ó. Escrever fixo, assim, você não pode fazer isso aqui, tá? Ele tem que ficar. Isso é como se ele ficasse de uma forma mais dinâmica, né? É, Ou eu tô enganado? é dinâmico daí. Entendeu? Você não pode Tá, vir aqui e fazer isso aqui. Porque daí, se você vai pegar o teu projeto e vai implantar no servidor, não vai funcionar. No servidor é diferente. No entendi. servidor vai estar o IP do servidor, vai estar a porta lá do servidor, de acordo com a configuração. Você pode trocar o nome do projeto, tá?
Então, ele tem que ficar assim, o request context path, é caminho de contexto. Tá fazendo a requisição do caminho de Aí contexto. o caminho de contexto Legal. é o quê? É o servidor, porta e nome do projeto, Em nome do tá? projeto. Legal. Tanto que se você for aqui, ó, localhost 2.8080 barra curso JSP, aí Uhum. barra o que, ó? Assets, aí ele cai nessa pasta, ó, assets, ó lá, pages aqui, pages, aí o CSS, né, waves daí, esse waves aqui, ó, daí CSS até ele chegar no arquivo, ó. Show. Ele acessa todo o Aí ele caminho. acessa o caminho, Legal. entendeu? Eu ia demorar muito para entender isso. É, Quando eu vi, eu fiquei pensando, mas como que eu vou usar isso? Para que que serve? E eu sim, olhei, nada. daí esse é o caminho de contexto, é onde você acerta as URLs, caminhos, arquivos, Uhum. URLs de servlet para requisição, tá? É onde você faz esse acerto, Show. né? Entendi. Consegui entender o que tava martelando aqui. Que eu vi o conteúdo e tem coisas assim que você olha e não adianta. Você não consegue assimilar de E primeira. esse request, ele também está aqui, se você dentro de uma servlet lá, a hora que cai no back-end, ele também é esse request aqui, ó. Você consegue pegar ele aqui, ó. Get request, Acho que é request ponto, não sei se é get attribute, deixa eu parece. ver. Esse Posso estar é enganado. É get context context mesmo. path aqui, tá? Ah, tá. Então confundi aqui. Né? Então, no caso, você consegue saber todo o caminho de servidor para você trabalhar. Às vezes a gente usa para trabalhar com arquivo, tá? Aham. Para você pegar um arquivo, processar ele, fazer alguma coisa, tá? E aqui dentro desse request, aí você pode pegar o quê? Pode pegar atributos, o caminho do contexto, cookies, o tamanho da requisição. Aí você tem outras coisas. Aqui é o cabeçalho, umas coisas bem usadas. Ó, você pode saber a porta local, pode saber os parâmetros e até a URL que está no navegador. Aham. Você consegue saber o servidor remoto, ó, o caminho completo, a porta, o usuário logado, tá? É Você muita consegue, funcionalidade. a própria URL que fez a requisição, o nome do servidor e vai, tipo, tem muita coisa que a gente usa aqui na programação. Vai mais da necessidade da gente ir aprendendo por conta também, né? Porque Vai por conta. tem coisas que não vai estar ali na sua cara, né? Quando você faz uma autenticação e tal, ele tipo, coloca o usuário logado aqui dentro, por exemplo. Ó. Get Aqui, ó. user principal. Ele coloca aqui Show. dentro. Se você quiser trabalhar com a sessão, saber qual que é o usuário logado na sessão, colocar um atributo de sessão, você vai colocar aqui dentro. Tá? Legal, Alex. E Isso é até interessante que a gente vai percebendo que tudo passa pela curiosidade, né? De entender, porque uma coisa é você ver no curso e outra coisa é você, sei lá, botar um dia a mão na massa dentro de uma empresa, né? Que vai ter coisas ali que, claro, tem dentro do ecossistema, mas você nunca viu em uma aula nem nada, né? eu ia E aí, pegando, eu ia fazendo assim, ó. criando sysout. Quer ver? Eu, fa- eu ia fazendo assim, cara. Vai Request. imprimir em tela para saber o que É, faz. contest Caramba, PF, eu ia fazendo assim, imprimindo no console, tá? Assim, para eu saber o que cada cada um método tá fazendo, até eu faz. descobrir
Uhum. qual método que tá trazendo a informação que eu preciso. Eu ia, Le- sabe? Eu ia imprimindo, ia Uhum. fazendo debug do objeto, ia imprimindo no console, até aí eu ia aprendendo. Ia aprendendo. Aí até eu achar o método que carregava a informação que eu precisava, pronto, aprendia e continuava. Que é bom que você aprende até os outros para que serve, né? Sim, Legal, eu legal. sempre aprendi assim, cara, tipo, a gente tá aqui no método, tá, recebeu a Aham. requisição. Aí, putz, como é que eu vou fazer para saber aonde que tá a, a porta do servidor? Então, qual que foi a URL que disparou a requisição, né? Então, daí você, pô, eu tenho. A resposta não é resposta. Não vai ser o response, porque o response Uhum. aqui, response, ele só vai jogar dados de volta para a tela. Ele não tem nada aqui, ó, de requisição ou de sessão, tá? Então só pode ser o request. Então, vamos aqui no request. Aí, eu ia lendo a documentação que vai aparecendo aqui no amarelinho. Aham. Eu ia lendo a documentação, e aqui lendo a documentação, vendo. Aí, opa, será que é esse aqui? Aí chamava ele, imprimia no console, aí partia para outro método, partia para outro, tipo, putz, será que é esse daqui? Aí alguns você já até mata pelo nome, ó, o nome do Uhum. servidor, ó, Que é tá? bem óbvio, né? Que é Alguns. bem, alguns são bem óbvio, bem óbvio. E aí você vai, opa, aí você pode ver, aqui tem um I e aqui tem um L, ó, tá? Request URI, request URL, ó, tá? Aí, beleza. Qual que é a diferença entre esses dois aqui? Aí eu imprimia no console para saber qual que estava trazendo a URL certa. E assim vai, assim você vai aprendendo e vai aprendendo. E tem quem pense que é coisa, né, de amador, né? Mas isso realmente é. Eu lembro que tinha algumas coisas que eu pegava e eu também ia fazendo um pouco disso. Mas era bem para entender, né? Poxa, isso aqui. Ah, criei tal coisa, dou um ponto lá. Poxa, vamos ver o que que tem aqui dentro, né? Pra gente ir conhecendo. E até bom que isso nem passava tanto mais pela minha cabeça de fazer de novo, né? Voltar a fazer. E agora você falando, cara, que tem, né, a vasta experiência e tal, a gente vê que realmente é válido fazer isso. Não, a E tem gente, gente que às vezes tem vergonha, né? não, a gente faz isso a todo momento. Você pega aqui um projeto aqui, você vai lá, aí você tem aqui, por exemplo, você vai pegar uma carry aqui do Spring. Aí você vai. Olha o tanto de método aqui. Aí você quer. Aí, por exemplo, eu preciso pegar. Vamos supor que eu preciso pegar o objeto de conexão do banco. Tá, estou aqui em determinado momento, preciso pegar o objeto de conexão do banco. Tá, aí você vem aqui. Então vamos lá, aí você vai vendo aqui, ó. Tá, isso aqui tudo para executar SQL, executa SQL, executa SQL. Tudo executa no SQL e tal. Aqui tudo executa SQL. Carry, executa SQL, retorna em objetos e tal, beleza. Aí você vai olhando, vai olhando, vai olhando. Aí você vai olhando e de repente, opa, data source. Aí eu falei, opa, será que é esse? Vamos ver o que tem aqui dentro. Aí você vai, aqui ó, a conexão. Pronto, cheguei onde eu queria, Pegou entendeu? pegou a Aqui o conexão. get connect. É o get connect, ó lá. Quero dar um commit aí, tá aí o commit, entendeu? Aí tem, ó, outros parâmetros. E aqui você Uhum. consegue acessar o esquema do banco de dados, os metadados do banco de dados. E assim vai. É só pegar aqui e começar a ver, ó. E Ah, ter a quero. curiosidade, né? Matar a curiosidade. Ah, quer abrir uma outra conexão? Eu falei, olha aqui o método, ó, username e password, olha aqui, me retorna um connect. Entendeu? Show. É só assim Show. na base da curiosidade. É porque essa é a vida, né, do desenvolvedor, né? Ele tem que resolver problemas e como ele vai resolver, é de cada um, né? De como vai agir e reagir, né? É. E As daí, demandas. daí você tá aqui, aí você pode, tá, você tá lá programando. Aí
Documentação, vamos ver. Docs. Aí você vai pro Docs então. Você pode ir pro Docs. Aí no Docs, você vai ter esses mesmos métodos aqui, ó. Esses mesmos métodos aqui da documentação é a descrição dos métodos que estão Tá, aqui tá dentro. acessando aí, né? É a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Vamos ver se a gente acha aquele connection aqui, vamos ver se a gente acha ele. Protect connection. Em algum lugar deve estar por aqui. Aham. Em algum lugar vai estar por aqui. Tá? Que a documentação é gigante. Mas ele tem a descrição Uhum. do que cada método faz. Em algum lugar tá por aqui. Mas Execute. Não. que é muita coisa para achar. É difícil achar por aqui. Mas ele vai estar aqui. Em algum Sim, canto. sim. Que é a documentação. Ele tem que estar na documentação, É. né? E você, por exemplo, você tem aqui a parte... essas carry aqui, ó. Essa documentação que aparece aqui, ó. É a mesma que tá aqui na documentação oficial. Né? Você tem aqui os carry aqui, por exemplo. É o que está escrito aqui, ó. Aí. Carry giving Só que daí skills. você tem vários tipos de carry, tá vendo? Tem vários tipos de carry. Cada um Aham. trabalha de uma forma. E você tem eles aqui. Eles aqui também, né? Carry. Você tem eles aqui. É tanto recurso, né? Que é muito recurso mesmo, muito. É muito recurso. Eu Aí já cada um... Cada método ele recebe um tipo de parâmetro, tenho um né? retorno. Tem um retorno diferente, Sim. né? No caso, esse que eu uso aqui é um carry for object. O que ele faz? É uma carry para objeto. Então eu faço uma carry, que é o SQL, certo? Aham, certo. E daí ele converte o resultado da carry, ele converte para um objeto com dados. Legal, você cria ali um novo objeto. Caramba. Que é esse objeto aqui com os campos, com os resultados, né? Legal. Então daí você tem, mas eu não quero um objeto, eu quero uma lista. Beleza, então ó, tem o carry for list, tá vendo? Carry for list. Aham. Eu tô olhando e é muita. É tanto recurso que E aí tipo, parece que você... nunca tem fim. Sim, aí você, tipo, eu não quero uma lista de objetos, eu quero uma coisa mais genérica. Beleza, aí tem um carry for map, tá vendo? Que daí retorna um map com o campo e o seu valor. O campo e o seu valor, o campo e o seu valor, né? Então vai de acordo com o que você precisa, mas você quer, beleza, você quer um SQL ROM set, que daí você pode percorrer as linhas de resultado. Tá aqui, ó. Tá? Então, e vai questão de teste também, tá? Você está aqui programando, você precisa fazer uma determinada função, você precisa de algum método que você não sabe qual que vai usar. Olha primeiro aqui qual que é as opções que o framework te dá, tenta achar um método que encaixa no seu uso, descobre como é que ele funciona, lê a documentação, vê exemplo no Google, pega lá, JDBC, Pra ver como que aplica, né? vê como que aplica, joga lá no Google lá um pedacinho dele. Você já vai ter um monte de exemplos Já aparecem exemplos aí, ó. de como que usa ele, de várias e várias formas, ó. Tá aqui, ó, de várias e várias formas. Olha o tanto de exemplo aí, ó. É muito recurso para a pessoa explorar, né? Sim, aí É tem, claro que tem que saber a base para poder saber como que sim, procurar, o que procurar, né? sim, ó. Milhões de formas de como se Milhões de usar. formas. É legal. Várias e várias formas. Aí você vai aprendendo. Você tá com toda, né, com todo recurso em mãos, né? É, Aí vai de você saber explorar, né? Vai da pessoa saber explorar, no caso. só que a pessoa tem que ser proativa também. Tipo, às vezes eu vejo as pessoas pedindo lá. O pessoal que quer usar Linux.
O pessoal quer usar Linux, mas o pessoal tem preguiça de pesquisar no Google. Não dá. Quem usa Linux tem que pesquisar no Google. Tem que pesquisar, Né? porque é tudo por linha de comando. Eu não me Esse dei dia. bem. Isso. Esse dia eu tava vendo o aluno lá. O aluno pediu assim: qual que é o comando para instalar o Java no Linux? Cara, Google.com. teve 10 respostas, ninguém respondeu a pergunta dele. Aham. Todo mundo começou a dar opiniões falando: usa essa JDK, usa aquela ferramenta, usa aquele não sei o que. Meu, ninguém respondeu a pessoa, sendo que é só ela vir aqui no Google aqui e instalar Java no Linux. Linux. Pronto, tá Aí, aqui ó, já tá o bem óbvio primeiro aí, né? resultado. Primeiro tá aqui os comandos. Olha aí os comandos, é verdade. Primeiro resultado. É isso que algumas pessoas precisam, né? É só isso. Até Aí porque tem um vai da monte de pessoa, aula. isso é particularidade, né? Tem gente que Então, só que gosta a de pessoa usar. tem que desenvolver isso, senão ela não vai ser um programador. Isso é uma barreira que muita gente tem que passar, né? Sim, a pessoa tem. Tá aqui os Porque se comandos for tudo para ter em tudo sequência. de bandeja, ia ser né, ia ser um trabalho que ia ter muitos profissionais, né, de sobra, digamos assim. Imagina, tipo, nossa, essa pessoa nunca vai conseguir fazer nada sozinha. Tipo, ela não consegue nem pesquisar no Google para instalar o Java. Tem que desenvolver isso. Você tem que Aí, não, desenvolver. se ela não conseguir instalar sozinha o Java, imagine então programar, né? Entendeu? Então, tipo, a pessoa ela tem que desenvolver a autodidata dela. Sim, Né? tem Tipo, que ser, acho que é um dos pontos cara, principais. a última coisa, a última das últimas coisas é ir para grupo de Telegram e grupo de Facebook ou pedir ajuda para alguém. É o último recurso. Primeira coisa é Google, YouTube, tutoriais, estudar, olhar aqui a documentação, ver as opções que tem dentro aqui do próprio Java aqui, tentar descobrir qual que é o método que te serve. O último recurso É perguntar para alguém. é perguntar para alguém, porque, meu, a pessoa queria saber como instalar o Java no Linux, 10 pessoas respondendo a ela, ninguém respondeu certo o que ela queria, só confundiram mais a pessoa. Se ela fosse pro Google, ela tinha a resposta dela em 2 segundos de pesquisa no primeiro site de resposta. E acaba que por conta disso a pessoa até para de estudar, né? Sim. E aí acho que isso é realmente é o que você falou, tem que ser autodidata, né? Ela tem que saber, né, como que procura as coisas, né? Ter mais curiosidade. Mas isso vai de cada um, né? Não adianta ninguém tentar forçar, né? Se não tiver curiosidade, não vai para frente nem para trás, fica Não, estagnado. tem que ter curiosidade. Tem que ser. Cara, todo programador de sucesso é extremamente curioso. Acho Fuça que em tudo. é um pré-requisito. Fuça em Na verdade, tudo. não é um pré-requisito, é um requisito, né? Tem que saber fuçar, porque fazer código tudo de cabeça Não tem tem que como. ser muito fera, tem que ser muito diferenciado, né? Tem que ter um QI muito alto. Deixa eu fazer um stories aqui. Vou colocar lá no Instagram. Beleza. Tô aqui no gripe, mas fora isso, tudo certo. Acho que não tá sujo, tá sujo, embaçado. Dá um oi pra galera aí, Rubens. Nosso programa aqui de apadrinhamento. Não adianta falar nada que não Não sai, sai, então. Só dá beleza e fala pra galera acompanhar aí, né? Que aí depois verem o vídeo vai dar pra acompanhar. Mas é isso, nossa, deu 40 E minutos já. continua. Vou Show. encerrar aqui a gravação.